Olá, 12:09, começa agora o Câmara Notícia, edição desta sexta-feira, 27 de setembro de 2024. Participe com a gente, mande a sua sugestão ou a sua opinião aqui para o WhatsApp da TV Câmara Campinas, 19 97829 3776. Confira agora os destaques da edição de hoje. Câmara Educa recebe alunos de Escola Municipal de Campinas. Campanha arrecada tampinhas para projetos do Centro Louis Braille. Eleições 2024. Saiba como conferir o perfil de cada candidato e como estão as candidaturas em Campinas. Noel Bicho, conheça a constelação animal. Sextou, confira as dicas de cultura, lazer e entretenimento na agenda cultural. Dentro de nós. Obrigado. E a gente abre o Câmara Notícia de hoje já falando de uma dica, olha, porque Campinas cedia a 11ª etapa do Sabor de São Paulo, festival gastronômico que acontece hoje e amanhã no Instituto Agronômico. E quem está lá e traz o que acontece, como vai ser toda a programação desses 2 dias é o André Aranha. André, uma boa tarde. Pois é, Mina, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Mais uma etapa aí do Sabor de São Paulo, festival, portanto, está acontecendo nesta sexta-feira aqui em Campinas. Também será realizado amanhã, portanto, sábado. Eu estou aqui com o Roberto de Lucena, que é secretário estadual de Turismo e Viagens de São Paulo. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os amigos. É uma satisfação, André, falar com você sobre uma coisa tão gostosa, que é o Sabor de São Paulo. Bom, sem dúvida assunto alguma. Gostoso. Para o pessoal que quer conhecer um pouco mais, como que é, secretário, Sabor de São Paulo? Conta pra gente, por favor, aqui no Câmara Notícia. Sabor de São Paulo é o maior programa de fomento à gastronomia do estado de São Paulo de todos os tempos. O governador Tarcísio de Freitas determinou, nós desenhamos o programa em 13 etapas. São 13 regiões gastronômicas no estado de São Paulo e nós estamos começando esta segunda etapa por Campinas. A partir daqui, nesse ano nós ainda teremos outras 3 etapas e aqui em Campinas, ao longo da semana, tivemos um press trip, onde jornalistas de gastronomia e turismo de todo o Brasil vieram conhecer o que Campinas e região têm a oferecer na gastronomia e os produtores locais e regionais. Hoje estamos tendo capacitação e amanhã o grande festival que encerra essa semana maravilhosa aqui em Campinas. Bom, qual a importância aqui para Campinas, né, para o turismo gastronômico da cidade, secretário? Bom, nós trazemos com isso capacitação, qualificação, apoiamos e mostramos os produtores locais e regionais e damos oportunidades, inclusive, aos chefes locais e regionais de estarem tendo experiência com chefes que são chefes padrinhos de cada uma das etapas, podendo aqui trazer suas experiências, trocar experiências, receber novas informações. É, portanto, um grande programa. Nós já passamos pela região de Campinas na etapa anterior e temos a satisfação de começarmos a segunda etapa por Campinas, reconhecendo a importância gastronômica desta região. Qual a programação inclui aí a participação de 15 produtores? São 15 produtores, são também estabelecimentos como restaurantes, estabelecimentos gastronômicos. E nós estaremos em cada uma das etapas, nós temos o vencedor, o campeão da etapa. E depois, ao final do ano, nós temos então a reunião de todas as etapas em São Paulo, aí levando o resultado, a síntese de toda a programação do ano. Bom, lembrando que amanhã, né, abertura às 11 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde, né, secretário? Portões abertos, entrada gratuita, franca, conhecendo o que temos de melhor, tanto dos produtores locais e regionais, quanto dos estabelecimentos aqui de Campinas e região. Como vai ser o festival de encerramento amanhã? Vai ser um espetáculo, portões abertos. Nós estaremos agora fornecendo aqui
através de vocês, o endereço onde estará acontecendo esse festival. E no anterior foi um sucesso absoluto. Amanhã vai superar certamente. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Bom, muito obrigado ao secretário conversando conosco aqui no Câmara Notícia. Bom, isso mesmo, então, Mirna, amanhã até às 5 horas da tarde, aqui no Instituto Agronômico de Campinas, eu volto com você. E para você que quer ir até o Instituto Agronômico participar do festival, o endereço é a Avenida Barão de Itapura, 1481, no Botafogo, indo aí em direção ali a Miami, que a gente pensa subindo a Barão de Itapura, do lado esquerdo você tem ali, então, o Instituto Agronômico. E falando ainda em eventos, a gente acaba de chegar aqui, olha, uma ação que a INDEC fará neste sábado nos bares das regiões do Cambuí, Vila Nova, Bonfim e Jardim Guanabara, que fica ali nas proximidades do Botafogo, no período da tarde. A ação vai se repetir também no dia 3 de outubro, quinta-feira, em Barão Geraldo, no período noturno, e tem o objetivo de fazer testes informais com um etilômetro passivo que detecta se a pessoa fez uso de álcool ou não, sem a necessidade de assoprar o equipamento. É uma campanha de conscientização em que, caso o grau de alcoolemia seja identificado, o usuário é orientado a utilizar os meios coletivos de deslocamento, tais como transporte por aplicativo, transporte público ou mesmo táxi, ou até pedir para alguém que não tenha feito uso de bebida alcoólica, faça aí, seja o motorista da vez, né? Então, nós temos essa ação. E falando em mais acontecimentos, neste fim de semana acontece a Feira de Valorização Social do SESC, uma das ações do Programa de Valorização Social do SESC São Paulo, que busca incluir produtividade e pessoas com grupos, e as feiras é uma forma aí das pessoas comercializarem e consumirem de empreendedores sociais. Vamos ver porque de Campinas o Movimento Rosalina é um dos participantes. Oi, gente! Sou Mariana Nunes, fundadora do Movimento Rosalina, um movimento que fortalece as mulheres negras. E estou aqui para fazer um mega super convite para vocês. No dia 29, no domingo, o Movimento Rosalina estará no SESC. Isso mesmo, no SESC. Estaremos na feira, estaremos com as meninas na feira do SESC. As meninas estarão expondo seus produtos. E gostaria de deixar esse convite aqui para vocês. E vocês estarem lá a partir das 15 horas. O Movimento Rosalina já estará lá. E levem as suas famílias, filhos para brincar no SESC, para se divertir. E, claro, comprar, usufruir aí dos produtos das nossas empreendedoras do Movimento Rosalina. Fica aqui o convite para vocês, então, no dia 29, no domingo, das 15 às 18, Movimento Rosalina na feira do SESC. Esperamos vocês. Vem! E a gente fala aqui também de uma outra atividade para você que é fitness. Domingo, às 9 horas da manhã, a gente tem aulas de dança fitness lá no rink de patinação da Lagoa do Taquaral. A atividade é voltada para todos os públicos e é realizada a cada 15 dias. Não é necessário inscrição prévia para participar e aí basta comparecer das 9 às 10. O rink de patinação tem entrada pelos portões 5 e 7 da Lagoa do Taquaral. Olha, tem opção para todo mundo então, hein? Programa Ser Sol da Prefeitura de Campinas arrecada tampinhas plásticas em prol do Centro Cultural Louis Braille. Conhecido como Ser Sol, o programa de fomento e fortalecimento de projetos e ações de solidariedade da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Prefeitura de Campinas está realizando uma campanha para a arrecadação de tampinhas de plástico em prol do Centro Cultural Louis Braille. Qual é o objetivo? Ver os servidores que já fazem uma ação voluntária e trazer junto para a Prefeitura. Essa campanha ela foi voltada a princípio para o servidor público,
Porém, como é um espaço aberto, qualquer munícipe pode vir e fazer a sua doação. Para quem quiser doar as tampinhas, o ponto de arrecadação da campanha fica aqui no Paço Municipal de Campinas, ao lado da recepção, próxima aos elevadores pares. E lembrando que as tampinhas podem ser de qualquer tamanho e produto, não apenas de garrafas PET. O prazo das arrecadações vai até o dia 29 de novembro. Lembrando que antes de entregar as tampinhas, é importante higienizá-las bem para evitar a proliferação de insetos e a contaminação no local da coleta. A princípio, quando a gente fala de tampinha, eles pensam muito das tampinhas de refrigerante, suco, mas elas abrangem muito mais. Em casa mesmo, se você olhar, a gente tem diversos tipos de tampas que podem ser doadas. O Centro Cultural Luiz Braille, a entidade beneficiada pela campanha, é o responsável pela coleta do material arrecadado. A instituição, que existe desde 1969, promove o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência visual no meio social na cidade de Campinas. A gente tem algumas atividades artesanais. Então, esse material a gente pode desenvolver algum tipo de material tátil, né? Atividades táteis com artes, e para que eles possam sentir pelos dedos, né? Que é a maneira que eles enxergam. Depois que a população se conscientize, participe dessa campanha. É um material acessível, são vários tipos de tampinhas, então não tem uma tampa específica, então pode ser de refrigerante, pode ser de margarina, pode ser tampa de suco. Enfim, sendo tampa plástica, pode participar da campanha. Então, é só levar até o Paço da Prefeitura, né, o material que vocês têm, e participem dessa campanha para nos ajudar e ajudar outras instituições. Na série Patrimônios de Campinas, a reportagem especial de Ana Paula Meneghetti apresenta a Academia Campinense de Letras. É diferente da Academia Campineira de Letras já apresentada, hein? O prédio histórico da entidade é um espaço para uma extensa lista de atividades, incluindo eventos literários, exposições e apresentações musicais. Ao todo, são 40 acadêmicos, entre intelectuais e escritores aqui da nossa cidade, que se destacam pela rica produção literária e por incentivar a leitura por meio de ações com a comunidade. Confira. Com 67 anos de história, a Academia Campinense de Letras, a ACL, é um órgão linguístico e literário de Campinas, reconhecida como um dos pilares da cultura municipal e regional. Atualmente é presidida pelo advogado, escritor e historiador Jorge Alves de Lima e tem como vice-presidente a escritora, pesquisadora e historiadora Ana Maria Melo Negrão. A Academia Campinense de Letras surgiu uma inspiração divina em 1956. Monsenhor Emílio José Salim, que era reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, procurou Francisco Ribeiro Sampaio, que na época era secretário de Educação da Prefeitura Municipal de Campinas, e o gabinete dele ficava no Teatro Municipal, que depois foi derrubado. Francisco Ribeiro Sampaio era um professor do culto ascense, grande cultor da língua portuguesa, tendo por inspiração Luís Vaz de Camões. E dessa conversa surgiu a ideia da criação da Academia Campinense de Letras. Os anos se passaram, eles não tinham uma sede. Se reunia em escritórios, em residências particulares dos acadêmicos, até que um dia
eles procuraram o prefeito Lauro Pérez Gonçalves. Isso foi no início de 1974. E pediram ao prefeito uma verba para eles poderem pagar uma sede. E o prefeito falou, não, eu não vou dar verba nenhuma. Mas eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou construir uma sede para vocês. Em 1976, na data da fundação, a mesma data da fundação da academia, 17 de maio, ele inaugurou esse prédio portentoso aqui. É nesse monumento que está a pedra fundamental da academia, simbolizando onde tudo começou. A peça foi um presente recebido por Lauro Péricles Gonçalves, prefeito de Campinas de 1973 a 1977, do ministro das Relações Exteriores da Argentina. A entidade é composta por 40 cadeiras de acadêmicos de caráter vitalício, seguindo os moldes da Academia Brasileira de Letras. A academia reúne literatos e intelectuais da cidade em torno dos mais variados campos de saber. O objetivo é promover as letras e cultuar a história de Campinas. Campinense significa origem, Paraná, paranaense. Rio Grande do Sul, rio-grandense. Então, o ense é gentílico. O eiro se refere à profissão, carpinteiro, barbeiro, tudo. Mas ficou essa expressão campineiro. Então, campinense é um nome mais coerente, mais justo, mais correto, né? Então, o professor Ribeiro Sampaio, cultor da língua portuguesa, fez questão de ser campinense de letras. E são diversas as atividades promovidas no Auditório Lauro Péricles Gonçalves, como eventos literários, palestras e apresentações musicais, além de premiações de artistas destacados, na Galeria de Artes Lélio Colutini, que permanentemente se abre à comunidade de artes plásticas para suas mostras e eventos. Ainda no auditório, com capacidade para acomodar até 154 pessoas, estão os bustos de Francisco Ribeiro Sampaio, ao lado do poeta Luiz Vaz de Camões, considerado uma das maiores figuras da literatura lusófona. A sala da diretoria leva o nome de Benedito Sampaio, pai de Francisco Ribeiro Sampaio. Foi também um professor de português de destaque, com obra premiada pela Academia Brasileira de Letras. O prédio, tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, o CONDEPAC, em 2019, tem uma arquitetura inspirada nos antigos templos gregos. É um monumento cênico na região central, digno de atração turística, especialmente à noite, quando a fachada ganha uma iluminação colorida. A biblioteca, que reúne diversos volumes, inclusive livros infantis, homenageia o acadêmico, jornalista, escritor e advogado Rubem Costa. O acadêmico faleceu em 2022, aos 102 anos, e foi considerado o mais longevo produtor de conteúdo literário em atividade do Brasil. Toda a reunião da academia, nós conseguimos trazer 60 ou 80 alunos das escolas municipais, e eu faço questão que seja da periferia. Eles vêm com as professoras, assistem às sessões solenes e eles ficam comovidos. E levam, em contrapartida de presente, uma sacola com 4 livros. Eu entendo, cultura tem que ser na ponta. A ponta, para mim, são essas crianças da periferia de Campinas. Já atendemos mais de 3.000 crianças. Esse é o trabalho mais importante que eu acho que a academia tem que fazer.
E as outras reportagens sobre patrimônios de Campinas você confere lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Hora de falar das eleições que vem por aí, próximo dia 6 de outubro. É dia em que os brasileiros e brasileiras vão às urnas para a escolha de prefeitos, prefeitas e vereadores. E olha só, a campanha entra na reta final e os políticos tentam conquistar o voto daquele cidadão indeciso. Para auxiliar a população, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou um banco de dados que ajuda a divulgar esses perfis. Acompanhe. Com a proximidade do dia da votação, eleitoras e eleitores começam a ter dúvidas sobre qual a decisão tomar na hora do voto. As informações sobre as candidaturas também podem ser obtidas no site das Estatísticas Eleitorais e no portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral. Existe uma página que chama Divulga Candicontas. Nessa página existem os dados dos candidatos de todo o Brasil. O eleitor pode acessar essa página, consultar os candidatos, consultar relatório de gastos. Ali tem um resumo da eleição de cada candidato. No site é possível você conhecer os perfis dos candidatos, as declarações de bens e as propostas de governo de cada concorrente. Por meio do Divulga Candicontas, a atualização dos dados referentes às candidaturas ocorre a cada 60 minutos. Na plataforma, o eleitor ainda pode ter informações sobre outros anos de eleições. Ali tem todos os detalhes daquele candidato, tem declaração de bens, tem tudo sobre o candidato nesse site. Tá? É um site, é importante frisar que é um site oficial, são informações oficiais dos processos da Justiça Eleitoral que constam ali. Então, ela é bem interessante, eu recomendo que todos acessem essa página. E ainda falando sobre candidatura, em Campinas este ano tivemos queda no número de candidatos em relação às eleições de 2020. Confira. A região de Campinas registrou queda no número de candidatos registrados para concorrer às eleições municipais em 2024. Na eleição de 2020, foram 971 candidatos a vereador e neste ano, 625. Na verdade, as novas regras eleitorais impostas aí em 2021, como você disse, não só na lei eleitoral como no Código Eleitoral, reduziu o número de candidatos. E também eu creio que os 30% reservados para um outro sexo, na verdade não pode falar que é para mulher, porque pode ter uma cidade que tenha mais mulheres do que homens, então teriam 70% de mulheres e 30% de homens. Então é 30% na proporção de 30% e 70% para cada sexo. Com 33 cadeiras disponíveis, o Legislativo campineiro enfrentará uma disputa acirrada, com 18,78 candidatos por vaga na Casa de Leis. Não é muito fácil encontrar mulheres para participar das eleições. Então esse número também cai um pouco. Eu diria que caiu em razão simplesmente das novas regras e das exigências por ter mais mulheres participando. Tem sido mais difícil encontrar mulheres para participar. Como a proporção tem que ser mantida, os partidos têm dificuldades e alguns partidos têm apresentado candidatos, não sei o caso específico de Campinas, mas no modo geral os partidos não atingem às vezes o número máximo que podem, que é normalmente o número de candidatos, o número de vagas que estão sendo pleiteadas mais um. Mais informações sobre as eleições você encontra lá no site tre-sp.jus.br. Vamos falar agora das notícias do Legislativo. O que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas? Olha, ontem foi dia de Câmara Educa. E com isso a Câmara recebeu alunos dos 4º e 5º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Luísa Pompeu de Camargo.
O programa Câmara Educa é uma ação educativa da Câmara Municipal, conduzida pela Coordenadoria de Relações Públicas e Cerimonial, com o apoio da Escola do Legislativo Elecamp. O objetivo aqui é disseminar conhecimento. O Câmara Educa é um programa de educação política e para a cidadania. Então, quando a gente recebe esse público, é para que eles entendam um pouquinho sobre a política no município de Campinas, como que funciona o Poder Legislativo, a diferença da atuação da Prefeitura e da Câmara Municipal, informações sobre direitos das crianças, informação sobre legislações que existem no município. Então, é realmente disseminar conhecimento e falar um pouquinho do que faz uma Câmara de Vereadores. Desta vez, foram os alunos e professores do 4º e 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Luísa Pompeu de Camargo que visitaram a Casa Legislativa Campineira. A gente já trabalha em sala de aula, a função do prefeito, dos vereadores, mas eles vivenciando têm uma aprendizagem muito melhor. Tem uma assimilação do conteúdo, fica completa quando eles vêm e vivenciam isso. Então, para eles foi muito importante estar aqui, eles conhecerem cada espaço. Eu mesma nunca tinha entrado aqui na Câmara e foi muito legal, tanto para mim quanto para eles. E conhecer a função do vereador é muito importante agora nas próximas eleições, porque eles perguntam na sala de aula, qual a função. E a gente explicando uma coisa, mas eles vivenciando é completamente diferente. Durante a apresentação da Câmara Legislativa, os alunos puderam ouvir uma história lúdica para entender melhor sobre o Legislativo e o exercício da cidadania. Entre as montanhas e o mar existe um país que há muito tempo foi governado por um hindu. A Câmara Municipal serve para os vereadores, fala melhorias sobre o povo e as ruas, por exemplo, assim, melhorar buracos, essas coisas, melhorar o mundo. Daí eles, por exemplo, falaram assim, melhorias sobre a rua. Daí eles fazem a votação, o que eles querem. A gente aprendeu sobre os vereadores e o que eles fazem dentro da Câmara. Da Câmara, falei errado, desculpa. E com o conhecimento, talvez a gente possa ser a mesma coisa que eles. Então, tipo, se a pessoa quiser ser vereador, ela tem que prestar bem atenção e tem que fazer todo um processo para chegar aqui. Após aprender sobre a Casa de Leis, os alunos puderam conhecer a Galeria de Vereadores, a Sala Presidencial e até mesmo o estúdio da TV Câmara. Muito legal receber aí o pessoal do Câmara Educa. A gente lembra que as visitas das escolas, elas são agendadas através do cerimonial aqui da Câmara Municipal de Campinas. Sob o comando da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, a Câmara Municipal de Campinas realiza audiência pública a partir das 9h30 da manhã, na próxima segunda-feira, segunda-feira, dia 30 de setembro, para demonstração e avaliação feita pelo Poder Executivo das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024 aqui do município de Campinas. As audiências públicas para demonstração e avaliação das metas fiscais são realizadas em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Na prática, ao apresentar os números, o Executivo possibilita que tanto parlamentares quanto a população tenha elementos para verificar se as metas planejadas estão ou não sendo cumpridas. Para que isso ocorra, os integrantes do Executivo apresentam esses dados com a evolução de receitas, despesas, dívidas da administração no período aferido. A população que quiser participar e acompanhar presencialmente deve se dirigir ao plenário. A entrada é pela Avenida da Saudade, 1004, no bairro Ponte Preta. Quem não puder vir pessoalmente, mas pode acompanhar a audiência pela TV Câmara Campinas, em sinal digital 11.3, no sinal aberto 11.3, canal 4 da NET e 9 da Vivo Fibra. Você também pode acompanhar a transmissão direto do site campinas.sp.leg.br. E agora a gente vai falar do nosso quadro semanal. Olha, hoje é dia de É o Bicho. O seu animal de estimação sofre de alguma doença crônica ou tem problemas comportamentais?
Se sim, você precisa conhecer uma nova abordagem de atendimento, a terapia sistêmica para animais, também conhecida na medicina veterinária sistêmica ou ainda constelação veterinária. Você vai conhecer tudo agora com a Ana Paula Meneghetti. Você sabe o que é a constelação de animais? No quadro É o Bicho de hoje, você vai entender como essa prática pode ajudar na saúde do seu animalzinho. A constelação de animais é uma terapia com abordagem sistêmica, que inclui o ambiente e toda a família do pet, em busca de equilíbrio e harmonia. Assim como a constelação humana, é uma terapia onde a gente traz questões de saúde, de comportamento, problemas que estão nos preocupando. Então, questões de, por exemplo, um animal que está passando por uma doença, recebe um tratamento e não está melhorando, questões de adoecimento, questões comportamentais, e aí a gente vem olhar por esse olhar mais profundo. Bom, na prática, o tutor ele me procura com um problema, né? Então, algo de saúde, algo comportamental, algo que está trazendo uma preocupação mesmo para ele. Geralmente, as questões que eu mais recebo são animais que estão passando por problemas de saúde que já foram tratados da forma convencional, e é importante continuar fazendo o tratamento da forma convencional, mas ele quer ainda um olhar mais profundo sobre aquela questão. Questões de comportamento, animais que já estão mais velhinhos, então aquelas doenças onde eles também precisam de um apoio emocional, os tutores, né? E também as questões de morte dos animais. E aí eles trazem essa questão, conversam, a gente tem uma conversa prévia e depois a gente vai trazer para o campo, que aqui a gente faz na água, a gente traz os representantes, que são esses bonequinhos aqui. Então a gente vai representando, o animal tem um representante, o tutor tem um representante, todos que vivem juntos na casa e que estão correlacionados ali com esse sistema familiar, eles entram na água, então a gente vai colocando eles na água, de uma forma, enfim, com uma ordenação, e aí a gente vai observando quais são as dinâmicas que vão se mostrando ali nessa constelação. E a constelação ela é uma terapia de percepção, ela não é algo mental. Então o tutor vai entrando em contato com tudo que a gente vai conversando e vai percebendo quais são as dinâmicas ocultas que estão trazendo à tona a situação, o sintoma ou a doença que está acontecendo. E por que na água? Tem alguma explicação? A água, para quem faz um atendimento individual online, por que a água é interessante? A água ela é um elemento que tem memória, que conduz informação. Então, todos nós somos um campo de informações, que somos formados pelo campo de informação dos nossos pais, dos nossos avós, então nós fazemos parte de um sistema familiar e esse sistema ele traz informações. Os animais também têm essas informações. No caso da constelação animal, o que é muito interessante da gente observar? Os animais, assim como as crianças, eles são os termômetros da nossa casa e da nossa família. Eles são indivíduos extremamente sensíveis, que podem trazer apontamentos de questões sistêmicas familiares que a gente precisa olhar e a gente não está dando conta de olhar, ou a gente ainda não percebeu o que está acontecendo, né? E aí, por que na água? A água ela é esse elemento de condução de informação e na água a pessoa percebe o movimento. Então, quando a gente coloca o representante aqui na água, a água ela capta todas essas informações desse sistema e ali gera um movimento. E quando a pessoa enxerga esse movimento, fica mais claro para ela. Então, é como se ela fosse algo que mostra, através do movimento, as dinâmicas que estão ainda no inconsciente e ali fica muito mais claro para a pessoa que está observando tudo isso, que no caso da constelação animal é o tutor. Você sabia que as emoções podem impactar diretamente os animais de estimação? Muitas vezes, os pets estão apenas servindo de espelho para questões que temos dificuldade em olhar. Às vezes a gente recebe cães ansiosos e aí o que a gente vai colocar no campo? A gente vai representar a ansiedade.
Então eu vou colocar o comportamento daquele animal. E aí a gente vai ver para quem ou para onde essa ansiedade está olhando. Será que ela está olhando para algo do tutor? Porque geralmente, né, um animal ansioso pode trazer uma ansiedade ali de alguém daquela família. O que é muito interessante da constelação, a constelação ela é uma terapia para trazer consciência, para que você possa fazer algo a partir do que você está trazendo para a consciência, o que está ficando claro. Então, a partir daquele momento que o tutor percebe que a ansiedade dele está conectada com a ansiedade do cachorro, ele começa a despertar para ter maior responsabilidade, para fazer, acho que eu preciso cuidar da minha ansiedade, não só por mim, porque está refletindo no meu animal também. Um animal que eu amo e que eu quero bem. Então, é quase como se fosse um convite de maior responsabilidade para olhar para a própria saúde, para olhar para si mesmo, porque a partir da mudança nele, ele gera mudança também no animal. Assim, a partir desse conhecimento, é possível tomar ações mais conscientes e amorosas para ampliar o nosso bem-estar e dos nossos amigos peludos. Eu costumo dizer, Ana, que os animais eles são um portal de despertar de consciência para os tutores, né? Porque muitas das questões que vêm através dos animais, então o tutor entra em contato comigo para trazer uma questão do animal, mas geralmente a questão do animal está passando por algo ali do próprio sistema familiar e do próprio tutor, né? Então, quais são os benefícios? Os benefícios para o animal são do tutor reconhecer que pode ter algo ali correlacionado com aquela doença, com aquele sintoma, aquele comportamento que é dele, ou de algo do sistema dele, e passar a olhar mais para isso. E isso gera grande alívio no animal. Então, alívio não só na relação, no equilíbrio da relação, como também um alívio dos sintomas. Então, eu sempre sou muito cuidadosa em falar que a constelação em si não é ela que resolve, ela mostra. Ela traz consciência, ela traz para a superfície algo que estava oculto e inconsciente. A melhora do animal no comportamento, na relação, no sintoma, ela está totalmente direcionada com o que o tutor vai fazer a partir do que ele percebeu na constelação. Mas eu tenho assim, muitos e muitos tutores que, a partir da constelação, mudaram a própria relação com o animal, olharam para o que a constelação do animal trouxe e os animais melhoraram bastante. Animais que são muito agressivos ou arredios, Sim. assim, eles passam a melhorar depois da constelação, Sim. por exemplo. Sim, muitas vezes é uma raiva que era, por exemplo, de alguém do sistema, né? Então, uma raiva em relação a uma relação do próprio tutor. E aí, quando isso é visto, muitas vezes, lógico que eu, como médica veterinária, também olho para todo o dia a dia, como é que é a rotina, né? Mas uma vez que o que o animal trouxe na constelação é olhado e a mudança de postura do tutor aconteceu, o animal responde muito bem. A Kiara, de 2 anos e 3 meses, é um exemplo desse benefício. Até a disposição dela para interagir e brincar com o irmãozinho Toby melhorou. Quando ela foi comprada, quando ela chegou em casa, ela estava numa condição física, assim, eu sentia que ela estava debilitada, tinha sinais de abandono, ela se assustava com qualquer coisa. Até caminhar dentro de casa, a gente chamava, ela não vinha, ela ficava rodando, parava. Então, assim, muitos sinais de medo, né? De alguma coisa, talvez, que ela tenha vivido. E ela não parava de lamber. De pegar, lambia, uma coisa assim exagerada, assim, mostrava uma grande ansiedade. Então, a gente falou, tem alguma coisa aqui que precisa tomar providência. Aí, ela foi constelada. E o que a gente notou? Que ela reduziu muito essa questão de ficar lambendo e ela começou a ter movimentos de caminhar mais, a gente chamava, ela já vinha, ela começou a ficar mais alegre. E a expressão dela também, com o tempo ela foi mudando e hoje ela está esse ser lindo, maravilhoso, completamente diferente do que ela já foi no passado. Esses bichinhos... eles vão se tornando como se fosse um filho da gente, né? Porque qualquer coisa que acontece, quando ela caiu, quebrou a pata, nossa, quase morrido, foi para o hospital, fazer cirurgia, é como se fosse um filho mesmo, né? E hoje é tudo, né? O animal agora ela tem seguro, inclusive, né? Mas ela tem todos esses cuidados que uma pessoa tem.
E isso melhora muito, porque ela estando mais alegre, ela estando mais disposta, né? Ela tendo outra postura, é claro que a gente vai ficar feliz e isso gera uma harmonia, um estado na casa muito mais tranquilo. Então, sem dúvida, a constelação ajudou muito, ajudou bastante. E deu para ver, evidenciar o quanto que realmente as dinâmicas da casa, né, como a gente se relaciona, como isso afeta os animais e, através da constelação, como isso também reverte de uma forma positiva e saudável para a casa toda. E no caso dos animais que são adotados, você tem algum que... Muitos já vêm com trauma, né? Por ter sofrido maus tratos ou abandono. Tem isso também? Tem. Eu recebo muitos animais adotados e a grande questão dos animais adotados é o novo adotante, a pessoa que resgatou ou que recebeu ele de uma ONG, muitas vezes a gente tem um olhar de dó e de pena para esses animais. Porque muitos passaram por questões de maus tratos e de abandono, e o que a gente trabalha mais na questão dos adotados? A questão de olhar para esse animal com força. Com a força dele ter sobrevivido e de que agora ele tem uma nova vida. Então, quando a gente faz esse movimento de honrar o que esse animal passou, de concordar com o destino anterior dele, inclusive com os tutores anteriores, aí ele tem mais força para seguir. Então, precisa trabalhar muito mais o emocional e a cabeça do tutor que está recebendo esse animal do que o próprio animal. Lógico que ele sente os efeitos de um destino anterior difícil, às vezes com traumas de pessoas, mas à medida que o tutor novo, esse novo adotante, recebe ele e fala, a partir de agora eu vejo a sua força, você chegou até aqui e eu vou te adotar e te dar uma casa onde você vai estar seguro. Isso muda completamente a relação, o olhar do tutor para o animal e também isso reflete no comportamento e na saúde do animal, porque o físico ele é o último que aparece, né? E já parou para pensar na seguinte pergunta? Qual o papel do seu pet no seu sistema familiar? Hoje em dia, os animais de estimação são considerados praticamente membros da família. Segundo dados da pesquisa Radar Pet 2023, realizada pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, 29% das pessoas consideram seus cães como verdadeiros membros da família. No que diz respeito aos gatos, 25% das pessoas agora têm essa relação de família, em comparação com 21% em 2019. Os números refletem a predominância do perfil do pet lover emocional em 2023. Mas será que isso é uma coisa boa do ponto de vista sistêmico para o cão ou gato? Você já parou para pensar qual é o papel do seu pet no seu sistema familiar? De uns 20 anos para cá, eles foram saindo do fundo do quintal, dos muros, dos telhados, no caso dos gatos, e eles foram entrando para dentro das nossas casas, subindo nos sofás, dormindo com a gente na cama. E hoje eles fazem parte do que a gente chama de família multiespécie, né? Então a gente criou um vínculo com eles muito grande, isso de uma certa forma é bom, mas eles foram adentrando o nosso seio familiar e dividindo conosco também essas questões da família, né? Então por isso que eles são como as crianças, esses membros que são mais sensíveis e que podem apontar essas questões. Por outro lado, Ana, isso trouxe também um preço para eles, que eles estão vivendo uma vida muito mais humana do que eles deveriam viver. Então, parte do meu trabalho é também trazer essa consciência para os tutores que chegam até mim, porque muitas vezes as questões que eles estão trazendo estão relacionadas simplesmente com uma falta de identidade, entende? Então, eles precisam, às vezes, caçar mais, mesmo que seja algo que seja colocado para eles caçarem, alimentação bioapropriada, roer ossos, passeios farejativos. Então, à medida que eles vão conseguindo ser mais animais, a saúde mental, a saúde emocional também vai ficando mais em ordem e isso reflete na saúde física também.
Finalmente sextou e mais uma agenda cultural no ar. Acompanhe as dicas de lazer e cultura com a Carla Mendrô, que destaca uma atração que lembra o tempo de infância de muita gente. Olá, minha gente, sextou por aqui e vamos às estreias da próxima semana nas telonas. Coringa Delírio A2. Quis o destino que Arthur Fleck, dentro da prisão, entrasse em contato com ninguém menos que Arlequina. E isso mudasse toda a sua perspectiva de vida. Agora, na companhia dela, Fleck não se sente mais solitário no mundo e isso terá consequências. Em Placa-Mãe, Nadir é uma androide com cidadania que ganha o direito de adotar duas crianças, Davi e Lina. Porém, um político digital influencer sensacionalista cria diversas polêmicas sobre o caso com o intuito de ganhar popularidade para sua candidatura. Nunca separaria vocês. Família é quem a gente ama. Você me ensinou que todo mundo pode ser uma família. Placa-Mãe. Retrato de um certo Oriente. O país enfrenta uma guerra iminente. Dois irmãos católicos, Emily e Emir, embarcam rumo ao Brasil. Durante a viagem, Emily se apaixona por um comerciante muçulmano e daí por diante muitas coisas podem acontecer. ذكرتك بدك تفل من لبنان وتترك كل شيء بشو عملك اللي صار كثير صعب بس الحياة بتكمل لازم تكمل كانوا اسنان كانوا عم يفتشوا على المصاري شو خاص ندير هلا أشهد أن لا إله إلا الله بدك إياني بموت أنا ما بدي موت A Queda do Céu. A Queda do Céu é um documentário que faz uma contundente crítica xamânica àqueles chamados por Davi de povo da mercadoria, assim como o garimpo ilegal e a mistura morta de epidemias trazidas por farofeiros, colocando em primeiro plano a beleza da cosmologia Yanomami. Waiha napa ania lari, ania engkeng. Benayu, riqueza do mundo. E olha quem está por Campinas. Isso. Chaves, a exposição aqui no Shopping Iguatemi de Campinas para celebrar os 40 anos do seriado mais assistido. E olha, tem cenários icônicos, você pode conferir. E para saber mais sobre a exposição Chaves aqui no Shopping Iguatemi Campinas, vamos conversar com Leonardo Piantino, que é gerente aqui no shopping, né, e está à frente de toda essa exposição, que aliás, parabéns, já vamos deixar o pessoal de casa interessado, né, porque é uma exposição grandiosa. Conta pra gente, Leonardo. É muito legal, o Iguatemi, a gente tem o DNA de trazer grandes eventos, grandes exposições para a cidade de Campinas e para a região. E não é diferente com essa mostra, com essa exposição que é Chaves da Exposição, que traz todo o universo do Roberto Bolanhos, principalmente com seus dois personagens mais famosos e icônicos, o Chapolin Colorado e o Chaves. Então a gente tem toda essa mostra em 500 metros quadrados que a gente consegue mergulhar nesse universo que transcendeu gerações, que nos faz lembrar da nossa juventude, da nossa infância. Então a gente fica muito feliz de proporcionar isso para a cidade de Campinas e região. E é legal deixar claro para o pessoal, porque assim, está aberto literalmente para todas as idades, porque o Chaves era isso, né? Os próprios atores que faziam o Chaves, que fizeram o Chaves acontecer, embora muitos faziam ali o personagem de criança, mas já eram adultos, né? Alguns até idosos,
Então, a exposição está aberta para adultos, crianças, idosos, né, para a família inteira. É uma exposição para a família inteira. Ela vem em comemoração dos 40 anos de exibição do Chaves no Brasil. Então, por esses 40 anos, ela atravessou várias gerações e continua atravessando. Então, é uma mostra para a família inteira e que muito mais do que só uma exposição com quadros do Chaves, a gente tem realmente a experiência de estar no cenário, na vila, estar na casa da Dona Florinda, na casa do Seu Madruga, no pátio da vila. Então é realmente ter uma experiência de estar no cenário e relembrar, por que não, um pouco da nossa infância e da juventude. Então é para toda a família. E é o que está acontecendo nesse momento, né? Eu não estou tomando uma xícara de café, mas nós estamos na sala da Dona Florinda, né? E uma coisa que é legal também, porque assim, tem muitos detalhes aqui, né, Leonardo? Por exemplo, episódios que não foram ao ar, mas que está escrito, né? Tem toda a lauda ali, que é para as pessoas conhecerem, né? Como eram as laudas antigamente, né? De gravações. Isso, tem vários objetos, vários quadros, os episódios que não foram inéditos, que vieram do México para cá. Então a gente tem estátuas dos personagens no tamanho real deles, como eles eram de verdade. Então, assim, é muita coisa do universo Chaves, que eu nunca vi, que a gente só via pela televisão, que a gente consegue ver aqui ao vivo na mostra aqui no Iguatemi Campinas. Ah, ótimo. Então, deixa um convite para o pessoal. Até quando fica essa exposição? Pessoal, venha conhecer, apreciar Chaves à exposição aqui no Iguatemi Campinas. A exposição fica com a gente de 26 de setembro a 10 de novembro, de terça a sextas, do meio-dia às 20 horas da noite, aos sábados, das 10 às 22 horas e aos domingos, do meio-dia às 8 horas da noite. A gente fica aqui, então são todos convidados, venham ter essa experiência nesse universo Chaves. Se o Chapolin estivesse aqui, acho que ele diria, sigam meus bons, né? Meus bons, é isso aí. Não precisa chorar, porque a nossa programação continua, a agenda está recheada, você pode conferir. César Moreiras recebe Tony Garrido, cantor, ator e apresentador, conhecido nacionalmente por seus grandes sucessos da música brasileira nos anos 90 e 2000. Dentro de nós. Obrigado. Shake Shake Show, um espetáculo de teatro com música, apresentando 4 versões de Shakespeare com humor, poesia, concebido para todas as idades. Shake, 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 show, shake, 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 show, shake, 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 show, shake, 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 Shakespeare. Rei na Rua. Rei na Rua traz para a cena uma narrativa circense de forma popular, um espetáculo com paródias sobre os dias atuais. Somos o bando Golias e viemos contar a história de um rei que de roupa foi gostar, arrecadava impostos, gostava de explorar, o povoado inteiro não tem onde morar. Oi, gente querida. Eu sou Maite Mirá, cantora do grupo Tarancon, e eu tô aqui para convidar vocês para o show de comemoração de 50 anos da banda. O show vai acontecer no Sesc Campinas, dia 27 de setembro, às 20 horas, uma sexta-feira. Vai ser uma festa muito linda e a gente conta muito com a presença de vocês. Fechado? Beijo gigante, até lá. Alô Campinas, aqui o ator Gilson de Barros. Eu te convido para uma oficina de dramaturgia que farei aí no Sesc, essa sexta e sábado, dias 27 e 28. É a transposição da prosa de João Guimarães Rosa para o teatro, dentro desse livro, Grande Sertão Veredas. Quem gosta de literatura, quem gosta de teatro, acho que é uma boa pedida. Até lá! E dentro da Semana Move, o Sesc Campinas traz o treino queniano para a corrida com o campeão mundial Ademir Paulino no sábado. E no domingo tem aulão de ritmos às 9h30 da manhã e na sequência apresentação esportiva de breakdance.
Mês Carlos Gomes. Nesta sexta-feira tem concerto da Banda Sinfônica da Unicamp, às 8 da noite no Teatro Castro Mendes, com coordenação e regência de Fernando Hell. No sábado, às 9h30 da manhã, tem roteiro a pé, com saída do Centro de Convivência Cultural. E às 8 da noite tem o concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, com a premiação dos vencedores do concurso Cantores Líricos. Tiago Ventura está com seu 7º show solo, falando sobre os amigos, relacionamentos, sexualidade na adolescência, tudo isso de forma descontraída, objetiva e, claro, criando um elo direto com a plateia. O 25º Festival do Instituto de Artes da Unicamp também encerra neste final de semana. A programação de sexta e sábado conta com aulas, shows, artes plásticas e muito mais. Sarau Literário na Biblioteca Pública discutirá o cenário do século XXI em que se enfrenta desafios enquanto buscamos entender as transformações ao redor da humanidade. Oi, gente, aqui é Graziela Medori e eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. No próximo sábado, dia 28, a partir das 20 horas, eu estarei na Rabeca Cultural com o meu mais novo show, Graziela Medori Canta Marcos Vale, acompanhada de Alexandre Viana no piano, Rafael Lourenço na bateria e João Benjamin no baixo. Espero por todos vocês para esse momento extremamente especial na minha carreira. Um beijo. Até lá. Fala, galera, tudo bem? Somos Hierofantes. Queria convidar vocês para, nesse sábado, dia 28, lá na cervejaria Blackaman, em Barão Geraldo, vocês virem curtir com a gente o nosso som a partir das 8 horas. Isso, a gente vai tocar muito rock progressivo brasileiro, né? Casa das Máquinas, O Terço. Também vamos tocar Mutantes, Raul, Rita Lee, Gil. Esperamos todos vocês, vai ser demais ver todo mundo lá para se divertir com a gente. Sejam bem-vindos, Blackaman, sabadão. Bora! E aí, povo, aqui é a Meli e eu queria deixar um recado pra você que é de Campinas. Dia 28, estamos chegando aí com o show de Amaríssima, lançamento do show de Amaríssima em Campinas. Eu tô muito feliz pra realizar esse momento. Enfim, vai ser incrível ver vocês cantando comigo lá. Te espero ansiosamente a partir das 10 horas, das 22 horas, no Brazuca Multicultural. É isso, vamos, vai ser massa. Oi, público de Campinas, Beth Amin aqui para convidar vocês para um show na Rabeca Cultural neste domingo, dia 29, às 19h30. Vou estar acompanhada do Camilo Carraro ao violão, Daniel Grangeve ao piano, as canções são minhas e do poeta Álvaro Faleiros, e as animações são em cima de ilustrações maravilhosas do Fernando Vilela. As músicas falam do tempo, do amor, da nossa relação maluca com a vida. Eu acho que vocês vão gostar muito. Espero vocês, viu? Beijo! Tá chovendo aí? Porque aqui já começou a chuvinha, ó. Isso porque a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado ao longo desta sexta-feira contribuiu com a entrada de umidade na atmosfera regional e reforçou as áreas de instabilidade. Dessa forma, há ainda a expectativa de pancadas de chuva a partir desta tarde, embora não há indicativos de chuvas volumosas ou bem distribuídas. Temporais associados a raios e chuvas localmente podem ocorrer ao final do dia. Os ventos também ganham intensidade moderada a forte, o que deverá persistir até amanhã do domingo. Vamos à previsão? Olha, neste sábado, a previsão é de predomínio de sol com períodos de céu parcialmente nublado, temperaturas entre 17 e 30 graus. Já no domingo, nós temos a temperatura mínima em 17 e a máxima em 33 graus. Lembrando que os ventos sopram com intensidade moderada durante o dia, com rajadas ocasionais.
No domingo, a previsão é de tempo firme com predomínio do sol. E assim a gente termina aqui o Câmara Notícia de hoje. Um bom fim de semana para você. Até segunda-feira. Continue na programação da TV Câmara Campinas. Uma boa tarde.